trazia várias informações que não era só de moda. Então, por exemplo, tu ia visitar os restaurantes mais badalados para ver o que as pessoas estavam vestindo. Ia nos museus, entendeu? Ia em eventos de música. Você fala assim, cara, o cara que trabalha com moda, normalmente onde ele vai? Ver roupa, ver produto. O Tufi nunca mirou no produto, ele no comportamento. No comportamento. Nosso entrevistado de hoje já esteve à frente de uma das marcas de moda mais famosas do Brasil. Migrou para o segmento de imóveis de luxo na Flórida e de motorhomes. Está lançando um livro e abrindo uma edtech. André Dweck, bem-vindo ao Remessa Talks. Muito obrigado pelo convite, eu já era ouvinte e agora é uma honra estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado. Gente, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. André, vamos começar falando desse negócio de ficar pivotando a própria carreira. Você começa na Triton e Fórum, as marcas da sua família que foram famosíssimas nos anos 90 e início dos anos 2000. Depois que você vendeu a empresa, foi para o mercado imobiliário de luxo nos Estados Unidos. Nada a ver. Motorhome, menos ainda. Agora está escrevendo livro e abrindo uma edtech. Que bicho carpinteiro você tem aí dentro? A grande questão é que pode parecer que os negócios mais não tem nada a ver, mas eles se interligam. Porque a minha relação com as pessoas sempre foi muito focada de uma maneira muito legítima naquilo que as pessoas são, não no que elas fazem. Então, uma coisa que aconteceu naturalmente, meus amigos, quando eu era moleque, consumiu as marcas da minha família. Depois eu tive algumas experiências também no Brasil, no ramo de restaurante, agência de marketing esportivo. E depois, quando eu decidi morar nos Estados Unidos, foi um caminho natural, né? Eu gostava já de negociar imóveis, o dólar estava baixo, né? Tava 2 para 1, né? Época de câmbio bem tranquilo, né? A fase que os imóveis estavam baratos nos Estados Unidos. Também, então eu enxerguei uma oportunidade. E os motorhomes foi uma paixão que eu vi que não tinha concorrência. Os brasileiros, não tinha nenhum brasileiro operando uma empresa de motorhome, então a gente foi pioneiro em 2015, a imobiliária foi em 2012. E agora a One BRZ Group, né, que é essa startup de educação executiva, é para devolver um pouquinho para a sociedade meus 37 anos de carreira, trabalhando em 2 países, 30 posições que eu tive, então bastante experiência, 5 setores diferentes. Então devolver um pouquinho aí para a sociedade tudo aquilo que eu adquiri nesses anos. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu acho que é legal a gente voltar um pouco e aproveitar essa sua trajetória de um jeito um pouco linear. A sua família era dona das marcas Fórum e Triton. E você acabou entrando nessa naturalmente desde muito cedo. Quando você chegou a efetivamente as posições de comando da empresa, que mercado você tinha, né? E por que fazer a venda? Ótima pergunta. Eu trabalhei lá desde garoto, né? 13 anos de idade. E eu fui um cara privilegiado de ter a oportunidade de crescer dentro da companhia, estudava à noite e de dia executava, né? Então o meu aprendizado foi muito rápido, né? Em 18 anos eu tive 18 cargos, 18 oportunidades. Então imagina que eu com 30 anos de idade assumi a direção da companhia. Meu tio Isaac tinha se aposentado, né? Tinha saído da companhia. Meu tio Tufi, que eles eram sócios, 50%, ficou como sócio integral da companhia. E a gente começou um processo de profissionalização. Porque eu, desde garoto, olhava os executivos, né? Na época de terno e gravata, falava, nossa, um dia eu quero ser executivo. Entendeu? Aquele estereótipo de um cara mais sério, né? De tocar empresa, de reuniões. Uma época analógica, né? A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje os seriados na internet, no streaming, né? Na TV também. Então aquilo foi me moldando para eu ir atrás dos meus sonhos. E a empresa foi crescendo junto. Então, foi uma coisa muito legal, né? Eu tenho uma gratidão enorme pelo Tufi, porque ele, sem saber, ele foi meu mentor durante todos esses anos e a empresa foi crescendo de uma maneira orgânica, vamos falar assim. Logicamente que teve questões de mercado, de abrir outras marcas, novos canais, tal, mas, vamos falar assim, mais na raça, sabe? A gente aprendia, executava e crescia. E a questão da venda da empresa foi justamente nesse processo de profissionalização. Quando meu tio Isaac saiu da companhia em 2003, que eu assumi a direção,
conversei com o Tufi e falei, Tufi, nós temos só um caminho aqui. Eu não sou dono da empresa, eu estou substituindo o dono da companhia, uma baita responsabilidade. E nós temos que profissionalizar a gestão, porque daí você, como sócio e presidente da companhia, na época, né, além de sócio 100%, estilista, diretor de moda, você vai ter todos os números, todos os relatórios, governança corporativa, numa época que nem se falava isso, 20 anos atrás. Não tinha um monte de curso, então foi lá a gente aprendendo, executando, e aí nesse processo de profissionalização, a empresa auditada, vários processos de governança, análise de canal, então, enfim, a gente fez uma série de processos para o IPO em 2010, então a gente começou em 2003, então imagina, no Brasil, você fazer um business plan de 7 anos não é uma coisa muito simples, né? Nunca foi, né? Não é hoje, também na época não era. E nesse processo aí de IPO, a gente tinha que adquirir algumas marcas para crescer a empresa. Aí não seria mais orgânico. Nessas conversas que a gente teve, logicamente eu com uma boutique de M&A que assessorou a gente, né? Meu grande amigo Michael Montgomery, na época Singular, e também, lógico, os advogados, né, e outras consultorias, a gente começou a ver que o nosso negócio ele era tão organizado que estava difícil a gente adquirir uma empresa. Porque as empresas, além de serem menores, né, mas eram muito desorganizadas. E aí, numa dessas conversas, um banco de investimento falou assim, peraí, por que vocês não fazem uma fusão com uma outra empresa que a gente estava conversando, ou vocês vendem? Porque se vocês querem vender, eu tenho um comprador. Eu falei, como assim? A gente não está preparado para vender. Aí fizemos um valuation da empresa. Aí fizemos todo o processo novamente, voltamos para o Tufi. Falei, Tufi, nós temos aqui 6 cenários. Se fundir com alguma companhia, para a gente ficar uma companhia grande e ir para o IPO mesmo, comprar as companhias como a gente estava pensando em comprar, ou vender. Vamos dar uma analisada, estamos no mercado já, Tufi, não custa nada a gente olhar. A gente recebeu 10 propostas. 10 propostas pela marca. Foi uma coisa assim, absurda. Pelo negócio, né? Porque a gente tinha um modelo quase verticalizado, onde a gente tinha uma parte da produção, tínhamos já terceirizado a maioria das fábricas, mas tinha a parte de desenvolvimento de produto, logística, atacado, varejo, estava começando online e tinha uma operação de exportação. A gente tinha um showroom em Nova York, com a marca Tufi Dueck, que era a marca nova do grupo, né, que é a marca autoral, né, porque no exterior eles valorizam muito isso, né, então é Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Calvin Klein e outros artistas, vamos falar assim, né, outros designers, e cresceu bastante também a operação no exterior, tinha mais de 100 pontos de venda. E aí nessa questão aí de análise para o IPO, quando a gente recebeu essa oferta, a gente olhou e falou assim, Tufi, vamos analisar de verdade. E a nossa decisão, por incrível que pareça, não foi financeira. Foi a gente vendeu para um concorrente nosso, que é uma coisa muito difícil. A negociação no começo foi bem complicada, porque falei, peraí, será que esse concorrente está querendo pegar aqui minha estratégia, meus números, entendeu? Uma empresa tinha 32 anos, naquela época, em 2007, quando a gente estava negociando. Falei, tinha muito segredo de mercado, né? Porque como é que você vai fazer um NDA com o seu concorrente? Porque normalmente você assina um NDA para o seu concorrente não saber do que se trata. Sim. Na hora que você traz ele para a mesa, né? Mas aí o cara viu lá, né? Então eu falei, Tufi, estamos aqui agora, nós temos que ir até o fim, né? Mas são pessoas sérias, né? Então a gente acreditou realmente que tinha uma chance do negócio dar certo, como deu certo, né? Então foi um processo bem longo. Para mim foi um MBA da vida. 8 meses de negociação, 81 reuniões, um contrato de venda de 400 páginas. Quer dizer que seus tios e sua família colocou você na empresa para você vender a empresa? Você vê que interessante, né? Eu lembro do filme me chamando na sala, porque tinha um conflito de interesse enorme, né? Imagina, eu ia negociar a venda da empresa para eu perder meu emprego. Imagina que não é uma coisa muito fácil, né? Logicamente, a gente negociou isso, questão de continuação, né? De a gente abrir outros negócios, mais, logicamente, questões financeiras, né? De remuneração e bônus. Mas uma coisa que eu percebi que o nosso negócio valia muito mais do que a gente achava. Porque tinha um ativo intangível gigante, que eram as marcas, a Fórum, a Triton, Fórum Tufi Dueck, que era uma marca intermediária que a gente tinha aberto fazia pouco tempo, e a própria marca no exterior Tufi Dueck, tá? A Fórum, para quem se lembra, né? Eu sou dos anos 70, tenho 50 anos de idade. Nos anos 90, durante 10 anos, a Fórum foi top of mind de todas as categorias. O que significava isso, né? Não sei se você lembra disso, as publicações que tinham, era pesquisas na rua, falavam assim, me fala uma marca. A pessoa falava Coca-Cola. E você, Petrobras.
E você, Fórum, Uhum. de todas as categorias, a Fórum estava entre as 10 durante 10 anos. A marca foi um objeto de desejo de muita gente, né? Ela tinha um significado que ela carregava. Aquele F impresso numa calça jeans falava algumas coisas, né? É. Como é que vocês conseguiram isso? Porque isso é um grande desafio para qualquer um que cria um produto, seja ele qualquer. Como é que você colocar um valor adicional na sua marca que está muito além do material que você usa ali? Que é uma coisa que, por exemplo, a Apple faz muito bem, né? Em termos de custo de produção de um Apple, de um telefone da Apple, de um telefone de qualquer outra marca, não tem muita diferença. Mas as pessoas estão dispostas a pagar várias vezes mais caro por um produto Apple. Como é que vocês Sim. conseguem fazer isso com calça jeans? Então, ótima pergunta, né? Hoje se fala muito em branding. Uhum. O Tufi não estudou, não fez faculdade. Um cara muito viajado, porque nessa época não tinha informação online. Uhum. Então ele viajava muito Você para a tinha que Europa, ir em loco para ver. para os Estados Unidos, para o Japão. Então ele é um cara muito culto e muito experiente, né? Então ele implantou, eu acredito, tá? Com todo respeito a todos os concorrentes que a gente teve, que foi uma época muito bacana, né? Tinha a Lazump, a Elos, a própria Triton, né? Que era do grupo, concorrer com outras marcas, Pacalolo e outras que acabaram fechando depois, infelizmente. Mas o Tufi inventou o branding no Brasil. Branding de moda, ele fez. Não era a marca, não era o logo. O que era? Eu lembro de treinamento, o Tufi em convenções de venda, ensinando como que servia café. Qual que era a temperatura do ar-condicionado que tinha que ser na loja. A experiência do experiência- cliente no ambiente Estou falando de isso compra. anos 90, falando Uhum. 30 anos atrás. Como que as meninas tinham que se vestir, os garotos. Entendeu? Os garotos tinham que usar um blazer, as meninas não podiam usar um sapato baixo, tinha que ser um sapato alto. A temperatura do champanhe que servia na loja. A playlist, na época que era CD, Uhum. então tinha playlist por região. Porque a música que toca no shopping Guatemi, nos Freire de São Paulo, não é a mesma que toca em Fortaleza, no Ceará. Então era uma coisa que eu olhava ali como garoto, né? Eu admirava, mas eu aprendia. E depois, quando eu fui estudar, que eu falei, nossa, o Tufi fazia branding. E eu tive a oportunidade, o Tufi me patrocinou minha faculdade, né? Ele, pessoa física, e eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, Uhum. uma das melhores faculdades de administração desse país. E eu aprendi as coisas lá, eu voltava para Tufi, tal, aprendi na GV. Ele fazia igual sem ter estudado. Então tinha uma questão de autodidata, sim, de sensibilidade, dele vamos falar assim, traduzir isso que ele aprendia nos melhores mercados do mundo, né? Principalmente que ele ia muito para Paris, na França, Milão, na Itália, Londres, na Inglaterra, Tóquio, no Japão, Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos. Eram basicamente os lugares que o Tufi viajava bastante. E trazia várias informações que não era só de moda. Então, por exemplo, tu ia visitar os restaurantes mais badalados para ver o que as pessoas estavam vestindo. Ia nos museus, entendeu? Ia em eventos de música. Você fala assim, cara, o cara que trabalha com moda, normalmente onde ele vai? Ver roupa, ver Uhum. produto. O Tufi nunca mirou no produto. Ele mirava no No consumidor. comportamento. No comportamento do consumidor. Então isso daí ficou uma coisa que ele criou uma marca de memória, que é muito difícil. As pessoas, pra você ter uma ideia, quando lançava a coleção, ficavam filas na porta da loja, as pessoas falavam assim, eu preciso comprar uma calça jeans. Falei, como assim? Preciso. Quem é que precisa, necessidade, era Uhum. necessidade. Então, o office boy juntava o dinheirinho dele para ir lá comprar porque era o status dele, para ele sair à noite, para ir numa balada, aí a menininha também queria, porque ela ia ficar mais bem vista. Imagina, virou um símbolo de status, né? Uhum. Até de poder, né? Que é uma coisa até complicada, a gente toma cuidado quando fala isso, mas era, entendeu? A Fórum realmente conseguiu transcender a questão de produto, de moda, de varejo. E virou uma marca top of mind, como eu falei. Então, o Tufi fez isso de maneira muito instintiva. E é interessante a gente pensar que isso foi criado por uma marca brasileira, no Brasil. E isso, com o passar do tempo, ela foi se perdendo. As nossas referências hoje, elas estão muito nas marcas lá fora. Sim. O que é, na sua visão, resultado? O que resultou, na sua visão, de você ter efetivamente uma marca do desejo nacional naquele tempo? Porque a gente já estava começando a abertura para os importados. A abertura para os importados começa no início da década de 90. E vocês tiveram auge na década de 90, Sim. na virada do ano 2000. Então Sim. vocês já estavam expostos aos importados. Sim. Como é que você constrói isso diante de uma concorrência internacional? Eu acho que aí, mais uma vez, né, a genialidade do Tufi de fazer um marketing disruptivo. Então, eu lembro que ele fez coleções
baseadas, imagina, em obras de Niemeyer, coleções que ele tinha, não sei se você vai lembrar, aquelas camisetas Fé, Esperança, Respeito, que ele pegou todos os artistas e a gente doou para o Instituto Milo Vilela, inclusive, né? 100% do lucro. Eu lembro dessa reunião até uma coisa que é bem legal, né? Para ver onde chega, né? Essa questão dos importados. Quando a gente lançou a camiseta branca ou preta, escrito em branco ou preto. Simples. Fé, Esperança, não tinha nada, tinha só a etiquetinha da forma, mais nada. Chamava Camisa do Brasil. Era o nome da campanha. 2 diretores olharam assim na mesa, falaram assim, pô, Tufi, quanto que a gente vai vender isso? Ele falou assim, umas 20 mil camisetas. Camiseta branca e preta básica, imagina. É bastante, né? Na primeira coleção, tá bom. Na primeira lote, vamos falar assim. Aí eles falaram assim, nossa, Tufi, mas será que a gente vai conseguir vender? A gente não tem... Alguém vai comprar uma camiseta de fé, até brincaram, né? Falaram, pô, quem vai comprar é o cara religioso, né? Vendeu 120 mil. Então, o que acontece? O poder da marca e o que ele representava na vida das pessoas, então esse marketing disruptivo, depois copiaram, lógico, né? De fazer as campanhas, eu lembro que teve uma campanha que era lavando o Planalto Central. Então eram as modelos e os modelos com uma vassoura esfregando e lavando o Planalto Central lá em Brasília. Limpando, que era na época da corrupção, acho que, sei lá, que ano. Logo depois do Collor, provavelmente. Pode ser, tem razão. Acho que foi essa época. Imagina, você fala assim, pô, o que essa marca de moda tá fazendo aí? Então era levantando sempre a brasilidade. E aí ficou um símbolo muito forte, nacional e de orgulho, né? As pessoas tinham orgulho de usar fórum. Eu sei porque a gente viajava pro exterior, eu lembro na Copa de 94, o desfile foi o Viola entrando, que ele era reserva do Romário, até ele entrou no final, fez aquela bagunça. Copa do Mundo nos Estados Unidos, com a Cláudia Alice. Imagina, ele colocou um jogador de futebol preto, com uma modelo loira de 1,90 m de altura, para entrar ele de chuteira, entendeu? Entrou numa passarela. Então, e aí, depois lançou a camisa do Brasil também, a camisa verde e amarela, de motivo de orgulho. Falou assim, a gente vai torcer pro Brasil. As pessoas olharam assim e falaram, o que esse jogador de futebol tá fazendo aí? Então, era levantar muito orgulho. Então, realmente, as pessoas reconheciam isso e a Fórum realmente era uma questão de virou uma coisa até engraçada, né? Necessidade de comprar roupa. Pelo jeito, você teve uma escola fantástica, porque isso aconteceu literalmente dentro da tua casa. E aí você fez a transição, chegou, vamos fazer um IPO? Não, é melhor vender, vendemos. E aí, como é que depois de tudo isso você dá rumo para a tua carreira? Não, foi bem interessante porque eu tive tempo, né? O Tufi, ele era sócio da empresa, eu não era. Então ele assinou um contrato de não compete de 5 anos. E tinha a marca da minha prima, Karina Dueck, que não entrou no negócio. Ela tinha acabado de lançar a marca dentro do grupo, ela tinha estudado em Londres, em Nova York, então a gente estava fazendo uma startup de uma marca nova, mais jovem, né? Enfim, feminina, para aquele público que era a própria autora, né? A própria estilista Karina, que ela também é estilista e sustenendo o pai, né? E a gente fez a startup dessa companhia. Tinha 3 lojas na época, no Iguatemi, na Rua Oscar Freire, no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. 100 pontos de venda de multimarcas, no atacado, no Brasil. Uma mini fabriquinha que ficava ali no bairro Tatuapé. A Fórum sempre foi na Moca, né? O bairro que a gente foi criado, né? Com meus avós, tudo. Então a fábrica, e o prédio existe lá até hoje, o prédio do Tufi. Então a gente começou essa história nova. E aí eu comecei a aprender um pouco do mercado financeiro, porque a gente montou um family office para fazer a gestão dos ativos, né? Financeiros, tinha participação em algumas companhias, imobiliários, né? E toda a gestão, lógico, geral do patrimônio da venda, né? Porque você tem que fazer a gestão depois do contrato, né? Não é que você vende, entrega a chave, fala, tudo bem, ó, se vira aí, se é novo dono, você não está vendendo um carro, uma casa, né? Era um negócio longo, né? De 33 tem a anos. passagem do bastão por um longo período. Não, a passagem até que foi rápida, eu fiquei 3 meses na companhia, a gente vendeu dia 17 de março, se não me engano, a empresa. Eu fiquei até 1º de julho. Fiz a transição com os donos. Eles me convidaram para ser CEO da companhia, mas por motivos óbvios, né? Eu não podia, porque tinha um conflito de interesse, porque eu negociei aquele contrato lá de 400 páginas, 81 reuniões e 8 meses, para proteger o Tufi. E aí, como que eu ia estar do outro lado da mesa e falar, tem a cláusula tal aqui, ó, que vai vencer a parcela, ou sei lá, de alguma contingência, coisas normais em uma venda de uma empresa grande, né? Falei, não, obrigado, agradeço, mas realmente não tenho como. Aí acabei saindo da empresa e montando esse negócio novo
com o investimento do Tufi, na marca da filha, lógico, né? Uhum. Mas eu gerindo, eu tinha uma participação na companhia. E o Family Office aí sim, com ele. Então eu tive tempo aí desses 4, 5 anos para pensar o que eu ia fazer da minha vida. Eu tava muito jovem, né? Tava com 35 anos de idade. Uhum. E eu falei pro Tufi, eu não vou me aposentar com 35. Uhum. Tudo bem que o juros estava pagando 15% ao ano. Então eu falei pro Tufi, eu tenho muito ainda. E aí eu repensei realmente. Falei, olha, agora acho que tá na hora de eu não ser mais executivo. Eu já era empreendedor sem saber. Mesmo sendo intraempreendedor, eu criava várias coisas dentro da companhia. Sempre gostei, sempre fui muito inquieto, né? E ver o resultado, o crescimento sempre me fascinou, né? E eu tive ótimos professores, né? Meus 2 tios começaram do zero na garagem da casa da minha avó e vendendo uma empresa aí que tinha, na época, quase 1.000 pontos de venda, somando todos os canais e marcas, né? No Brasil e no exterior. Então, eu tive, vamos falar assim, um tempo de maturação para pensar o que eu queria fazer. E eu tive algumas experiências, quando era criança, de estudar em escola pública na periferia de São Paulo. Uhum. Por incrível que pareça, as pessoas, quando saem disso, eles ficam com algum trauma. Fala, putz, eu tive aquela vida difícil, sofrida, e eu tive só lições. E eu queria que minhas filhas tivessem essa experiência de estudar numa escola pública. Logicamente que no Brasil hoje é bem complicado isso, né? Quem estuda em escola pública é por necessidade, não é por opção. Mas nos Estados Unidos, não. Então eu queria que elas tivessem essa experiência da diversidade. Uma coisa que se falam hoje, eu tive diversidade na minha infância. Uhum. Então eu estudava lá na periferia de São Paulo e era todo mundo misturado e brincando e tá tudo certo, né? Não tinha aqueles clusters, né? De falar assim, não, olha, aqui é o cara do rico, do classe média abaixo e do pobre. Não, a escola pública junta todo mundo ali e tá tudo, logicamente que pessoas de baixa renda, né? E nos Estados Unidos é exatamente o contrário. O cara da escola pública, eu levo minhas filhas na escola, né? Hoje a mais velha não, a Pietra está com 21 anos, está na faculdade de design de interiores lá na University of Miami. E a Sofia está num pre-med, né? Que é um programa de medicina no high school, né? Com 15 anos de idade. Eu sempre levei elas na escola. Outro ganho que eu tive nos Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil não dava, trabalhava que nem um louco. Mas eu vejo a diversidade na fila fila da escola, de levar as crianças. Tem lá um carro lá de, sei lá, vou dar um exemplo, um Lamborghini Urus, que é uma SUV caríssima. Milionário. Aí tem lá uma BMW, uma Mercedes, que é um carro de classe média alta, tem lá um Toyota Corolla e um Chevrolet, e tem o carro do pintor com a escada em cima. Uhum. Tem o carro do pedreiro, tem o carro lá da manicure. Na mesma fila, os filhos estão na mesma escola. Eu acho isso demais. Porque vai preparar elas como me preparou. E eu queria que elas tivessem essa experiência. Esse ponto que você tocou, ele é um ponto fundamental. Porque você percebeu a riqueza da diversidade. E o que a gente fez foi iniciar esse processo de divisão da sociedade dentro de sala de aula. Então, quando você já entra na escola, você já entra compartimentado. E isso era uma coisa que ainda era, até mais recentemente, ainda era possível em cidades do interior, cidades pequenas, em que tinha um colégio ou 2 e que todo mundo devia compartilhar. E isso tem um ganho fantástico para todo mundo, porque é a sua experiência vendo uma pessoa que tem menos condição do que você e como é que ela leva a vida, sem pensar nisso, porque quando você é criança você não está pensando nisso. Sim, nem sabe. E você tem a inspiração, porque muito provavelmente quem tem algo a mais no sentido financeiro, quem tem uma renda maior, o filho vai estar pensando numa faculdade. E isso pode estimular outras pessoas cujas famílias nunca chegaram perto de uma faculdade. Então essa troca ela é muito importante. O Brasil errou a mão quando segregou. Essa divisão, essa separação que começou na escola é um problema que a gente precisa resolver. E você sentiu a diferença, né? Sim. Não, e eu acho que a formação até é pessoal, né? Não é só profissional. Logicamente que eu sempre fui um garoto que tive a mente mais forte, porque você também está numa escola pública, você precisa aprender a se virar, né? Não tem como ligar para a mãe, para o pai e falar, vem aqui numa reunião na escola aqui, ó. Porque uma coisa, eu quando eu morei no Brasil, minhas filhas estavam em escola privada, porque eu tinha condições. E eu pagava do meu enteado e das minhas 2 filhas. Eu era um baita cliente da escola, né? 3 boletos. Quando tinha qualquer problema, minha mulher batia lá na porta e falava assim, tudo bem e tal. Eles olhavam pra gente e falavam, nossa, 3 boletos, né? Então preciso ouvir com mais atenção. Esse é outro problema, né? Tratar o aluno como cliente.
Né? Então eu não queria isso. Uhum. Então a forma que eu encontrei foi os Estados Unidos, o país que eu já queria morar, que eu admirava pelo jeito que eles trabalham, que é um jeito muito parecido com o que eu trabalhei na Fórum, que é muito planejado, muito certinho, andar na linha, sabe? Pensar nos eventuais riscos que pode ter um negócio. Então, eu me identificava muito com o estilo, me identifico até hoje, lógico, né? Com o estilo americano. Nunca tive oportunidade de morar fora do país, comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos de idade, estava com quase 40. Meu inglês era muito ruim, eu queria realmente ser inserido na cultura, e eu estava jovem ainda, né? Estava com 40 anos de idade, eu estou com 50 agora, estava com 39 para 40. Falei assim, olha, na minha cabeça, né? A gente aprende com os americanos, the worst case scenario, né? Que é o pior cenário de todos, né? Falei, pior cenário, vamos supor que eu fique um ano lá. Eu vou voltar falando inglês, minhas filhas com uma baita experiência, eu vou montar uma companhia lá e eu vou voltar um melhor ser humano para morar no Brasil. No pior cenário, para mim, eu só tinha vantagem. Lógico que você tem que ter um planejamento financeiro para isso, né? Porque não é uma brincadeira. Tudo bem que eu fui com o dólar a 2, era bem mais tranquilo, né? Mas você tem que ter um planejamento financeiro e eu fiz a lição de casa também. E aí você foi para lá e a primeira coisa que você fez foi abrir um negócio no setor imobiliário. Foi para vender casa para brasileiro? Foi para dar soluções para brasileiros, nem vender casa. Casa para mim, imóvel para mim era commodity. Por quê? A maioria das pessoas que eu conhecia tinham curiosidade de morar nos Estados Unidos. Só perguntar. Assim, como é que faz se eu quiser morar nos Estados Unidos, se eu quiser investir nos Estados Unidos? E eu também tinha essa dificuldade, essa curiosidade, e eu não tinha as respostas. Então, a minha sócia já mora lá há 25 anos. Ela foi junto com a família dela, o pai dela foi expatriado de um banco. Então, ela foi para lá, menina, com 15, 16 anos de idade. Ela não teve essa experiência, né? Porque a questão imigratória, de adaptação financeira, foi o pai dela que fez, né? Mas ela tem muita experiência na cultura, né? De estar lá há tanto tempo, né? Estar lá mais tempo do que no Brasil. Então, a gente juntou isso, né? Com a Carol, e de oferecer soluções para os brasileiros. Então, nesse tempo, o que a gente fez? A gente montou um time multifuncional com profissionais de cada área, né? Porque tem todas as áreas nos Estados Unidos, não existe multifunção se você não tiver multilicenças, né? Então, o corretor de imóvel, o broker tem uma licença, o advogado de imigração uma licença, o advogado de negócios, vamos falar assim, tem outra licença, o tributarista, que é um contador, um CPA, tem outra licença, então, várias licenças. E, logicamente, que a gente incluiu também essa questão de saúde, a parte de família, né, de escolas também, e com certeza também o último caso de negócios, né, para quem quisesse empreender ou até ter um emprego, dependendo do visto. Então a gente fez uma boutique de serviços. E nesses 11 anos, a gente vendeu a companhia em 2020, né? Mas eu conto desde o começo. A gente tem muito orgulho de falar que a gente assessorou 500 famílias brasileiras para se mudarem para os Estados Unidos. E aí não é vender imóvel. O imóvel é a última coisa. É ajudar eles a serem felizes. Que foi o desafio. E aí, por que você botou roda na casinha e foi vender motorhome? Então, um pouquinho antes, né? Aí passei pela segunda venda da minha vida, né? Que foi, vamos falar assim, a minha segunda startup, que eu tinha tido uma startup de marketing esportivo no Brasil, Siciliano Exports, que eu sempre pratiquei automobilismo e daí abri com um sócio meu. E quando fui morar nos Estados Unidos, eu acabei deixando a companhia com ele, né? Com o grande Vicente Siciliano. Deixar um abraço para ele aqui. E em 2020 a gente foi assediado, 2019, assediado por 3 companhias americanas. Porque a gente estava crescendo, o nosso nível de serviço era bom, a gente não tinha o volume que os americanos tinham no mercado, principalmente premium, né? Não vou nem falar luxo, porque pra você chegar no luxo, o luxo lá é muito alto, luxo lá é muito luxo, né? Exatamente. Mas o mercado premium, né? De classe média alta. E aí a gente conversou com a One Sotheby's International Realty, uma companhia que faz parte do grupo da holding, né, da Sotheby's International Realty, uma empresa de capital aberto em Nova York, tem 50 anos, que faz parte da holding da Casa de Leilões Sotheby's, né, casa inglesa, tem 270 anos e está no Brasil, em 80 países, então a gente achou muita sinergia e também do jeito que as pessoas tratam a marca. Eu tive essa experiência, né? Não é só o carimbo lá, é só a chancela, só a franquia. É realmente como você faz a gestão da companhia, né? E daí a gente acabou vendendo a companhia. Mas antes disso, em 2015, me deu um estalo. Na verdade, o estalo me deu em 2012. Quando eu mudei para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi viajar de motorhome, que era meu sonho. E eu trabalhei e fiquei no mundo do automobilismo muitos anos. O motorhome faz parte. O motorhome é a casa do... Exatamente, faz parte, né?
Então, o serviço foi péssimo. Péssimo não, inexistente. Porque péssimo você precisa ter um serviço prestado. O motorhome era muito ruim e a experiência foi incrível. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Mas aí eu estava acabando de mudar para os Estados Unidos, imagina, família para adaptar, negócio novo da imobiliária. Coisa demais para pensar. Eu falei, deixa eu só ficar de olho aqui, ficou no meu radar, né? E aí comecei a estudar, né? Vi que o mercado é gigante, 13 milhões de motorhomes nos Estados Unidos. No mundo inteiro somado tem 10, Estados Unidos tem 13. 250 locadoras, 400 concessionárias. E aí eu vi que não tinha nenhum brasileiro fazendo. Falei, tem uma oportunidade aqui. Por quê? Parte de imóveis tem um monte de brasileiro. Que é a profissão que o cara vai lá, estuda, faz um cursinho, tira a licença e fala assim, sou corretor. 90% não é profissional, mas tem a licença, né? Acontece em qualquer lugar do mundo isso, né? E aí eu falei, nossa, tem uma oportunidade aqui. Um amigo meu, Flávio Carvalho, tinha vindo da Suíça, tinha trabalhado como CFO de empresas farmacêuticas, estava lá nos Estados Unidos, tinha acabado de vender um negócio dele da área financeira também, Check Cash, que são aquelas lojas de descontar cheque, de antecipação, né? Que lá você encontra no varejo, né? Do lado de um posto de gasolina tem uma lojinha lá do Check Cash, a lojinha de conveniência, né? Então a gente tinha acabado de vender e aí eu persuadi ele, vamos falar assim, né? Porque ele não tinha muito perfil de motorhome. Falei, cara, se eu conseguir convencer o Flávio, que não é o perfil básico do motorhome, de aventureiro e tal, eu convenço eu o acho cliente. que o resto vai ser mais fácil. Aí alugamos um motorhome, ele com a família adorou, alugamos a segunda vez, aí eu falei, Flávio, vamos comprar um motorhome? Vamos lá financiar $5.000 cada um. Foi assim que começou a Dweck Motorhome. $5.000 cada um, comprou um motorhome. A gente deixou nessas plataformas, tipo o Airbnb, né? De motorhomes, tem lá, chamado Dorsey. Falou assim, vamos fazer o seguinte, a prestação do motorhome e o seguro, a gente vai deixar ele para alugar. Se ele se pagar, a gente começa a usar. Então, mas a prioridade é ele se alugar. Tá bom, compramos um motorhome em agosto, até novembro a gente não conseguia usar. Eu olhei para ele e falei, Flávio, tem um business aqui. A gente não consegue usar um motorhome. Só de ir na pista, alugar para os pilotos de kart, para automobilismo, em Daytona, em Sebring, em Homestead. Só de alugar para as pessoas conhecidas. Instagram, não tinha nem site. Não tinha nada. Tinha uma razão social que a gente abriu, uma empresa, um Instagram e fazia cotação pelo Instagram via Excel. Foi assim que começou. Não tinha nem website, não tinha nada. Não tinha plataforma, não tinha de booking, não tinha nada. Então assim começou a Dweck Motorhomes e hoje a gente já está 8 anos no mercado. Vendemos 22% da companhia, um seed investment, investimento de semente há 3 anos, mais ou menos um pouquinho antes da pandemia. Reinvestimos no negócio, né? Então eu e o Flávio ainda somos os majoritários. Ele toca a operação com muita maestria. Eu falo que eu tenho muito orgulho do meu sócio porque a gente conseguiu uma coisa que jamais um brasileiro poderia imaginar, que é ser número 1 no mundo em serviços. Então tem lá as plataformas do Google, Yelp, que é uma plataforma também de viagem, TripAdvisor, e o Facebook. A Dweck Motorhomes é a companhia número 1 do mundo no setor, 4,9 de 5 estrelas. Então, se a gente não tem o poder financeiro que os americanos têm, pra você ter uma ideia, das 250 locadoras que eu citei, 3 delas têm 80% do mercado, super concentrado. E 247 briga de cotovelada pelos outros 20%. Falei, cara, não vai dar para brigar. A primeira tem 4.000 motorhomes, nós temos 14. A segunda tem 1.000 e não sei quantos. Falei, cara, aqui não vai dar. No branding, é uma coisa que demora para você implantar. Apesar de a gente ter uma marca bem, bem forte, mas não, é difícil você combater uma empresa que tem 50, 60 anos com filiais nos Estados Unidos inteiro, né? A gente está só na Flórida. Falei, a gente vai pelo serviço. O serviço, eles não vão conseguir competir com a gente. Porque eu vi os reviews deles, 2.7, 3.1. Falei, é aqui que a gente vai diferenciar. E o americano adora isso, né? Ele vai lá ver o review antes, que é o depoimento, né? O Brasil acho que não é muito popular, né? Eu acho que já está ficando. Eu acho que tá ficando. Principalmente em questão... Essas grandes plataformas, por exemplo, do Airbnb, como você citou, como é que você se baseia para locação de um imóvel que você nunca viu na frente? Você depende do review, né? Sim. Então acho que as pessoas aqui já estão começando a pegar isso. E aqui também tem o outro lado, né? Tem as reclamações, os reviews negativos, que acabam ficando dentro da plataforma do Reclame Aqui. Ah, tá. Então você, para se proteger, também vai dar uma olhada no review do Reclame Aqui. Então acho que o brasileiro já pegou essa. Talvez não como o americano. Sim, lá faz parte da cultura. Então a gente fundou a segunda empresa, está rodando bem. A gente lançou esse ano uma nova plataforma de motorhome compartilhado, propriedade compartilhada, de vender o veículo para 10 frações. Donos, não é time sharing, é 10% de cada veículo para uma pessoa, né? Logicamente que uma pessoa pode comprar 2, e ele tem direito a usar 35 dias por ano. E a gente faz toda a gestão, manutenção, a compra, a venda, depois no futuro, né? Então a gente lançou isso agora, recente.
E a startup, a EdTech, como é que chegou nela? Ainda é Finalmente chegamos nela. Ainda é um embrião, porque são coisas que eu já fazia, vamos falar assim, não é nem formalmente, amigavelmente. Uhum. Para os amigos que me pediam, a gente sempre fez muito evento da Dweck Realty e a gente não fazia eventos imobiliários, fazia eventos com as marcas. Então, sei lá, a gente fez evento com a Tiffany, com a Rolex, com a Aston Martin, com a Diesel, que eram eventos que a gente trazia nossos clientes para uma experiência e relacionamento mesmo. Não era para vender imóvel. E depois o cliente sabia da gente, ele está seguindo você no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, ele entra em contato. Você não precisa ficar lá enchendo o saco dele, querendo vender imóvel o tempo inteiro, que é um problema da profissão, né? Pensa muito no curto prazo. E daí, baseado nisso, na pandemia, a gente criou uma ideia junto com a Sotheby's Brasil, a Bossa Nova, a Sotheby's, chama Brazilian Connection, que era juntar as principais cidades onde os brasileiros moram no mundo, né, que tem a plataforma da Sotheby's, para falar de gastronomia, arte, esporte, estilo de vida. Fizemos online. Branding em cima do comportamento. Exatamente. Como na Fórum. Exato, foi a escola, né? Uhum. Foi online, tudo online, né? Tinha gente de Portugal, Nova York, Orlando, Miami, se eu não me engano também da Califórnia, São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. E Salvador. Então a gente criou isso daí, foi muito legal, porque a gente teve uma visibilidade que a gente nem imaginava, né? Então imagina, a gente fez um painel de esportes, que era o Ítalo Ferreira, que é o surfista, e o Pietro Fittipaldi. E eu de mediador, porque eu sou o cara mais esporte lá da equipe, né? Porque tinha os brokers de várias regiões, né? O Harry Nasser, que é um broker de Nova York, ele é um cara que ele é um lord, assim, da parte de gastronomia, entende tudo. Então ele chamou 2 chefes, entendeu? Um de Portugal, que era da família do Pedro Álvares Cabral, que tem lá uma vinheria, não sei se chama assim, né? Mas uma fazenda de vinhos para explicar os vinhos, e uma outra chefe brasileira lá de Nova York. Então imagina, você fala assim, bom, peraí, mas esse canal aqui é um canal de imobiliário ou não é? Então a gente criou esse canal, Brazilian Connection. E daí a gente fez 2 edições, e depois acabou a pandemia, né? E a minha intenção era fazer um híbrido, porque eu entendi ali que era o híbrido. Daí eu criei, junto com a Carol, uma plataforma que chama One BRZ Group, que foi o primeiro evento que chamava One BRZ Talks. One BRZ, um BRZ, né? De brasileiros número 1, sempre levantando a bandeira do empreendedorismo brasileiro, né? Do estilo de vida brasileiro ao redor do mundo, né? Que a gente levanta muito, é o orgulho que a gente tem, né? Não é porque a gente foi morar fora que a gente virou as costas para o Brasil, muito pelo contrário. Por isso que eu estou aqui lançando meu livro no Brasil e não vou lançar tão cedo nos Estados Unidos. Então, e daí foi bem legal, foi um dia inteiro, 18 palestrantes na primeira edição. A gente falou de liderança, de branding, lógico, né? Tá no DNA, de negócios internacionais e, logicamente, né, tinha um painel do mercado imobiliário, mas para falar de mercado mesmo, tá? Então a gente fez essa primeira edição, aí depois criamos também um podcast. Aí mais para frente a gente criou um workshop, um summit, um One BRZ Summit, do mercado imobiliário de luxo, onde a gente mentorou 18 top producers, né, que são os brokers que têm a melhor performance, para eles venderem acima de 100 milhões de dólares, com números, falar assim, olha, como vender 100 milhões de dólares? Mas não é o vendedor lá da internet, lá de palco. Fala assim, ó, nós fizemos esse caminho. Deixa eu te ensinar aqui, porque eu fiz esse caminho. Tá? Então, muita gente até criticou. Falou assim, pô, mas você vai treinar teu concorrente? Falei assim, cara, como concorrente, cara? Tem 3 milhões de corretores de imóveis nos Estados Unidos. Você acha que só esses 18 que estão pagando para vir aqui são os concorrentes? Tá? E aí, agora a gente tá querendo virar realmente uma EdTech. Já estamos conversando com algumas companhias. Fui em alguns eventos de startups aqui. Assim, me surpreendeu o nível intelectual e de criatividade do brasileiro nessa área, que é uma área nova para mim. Eu sou muito amigo do Maurício Benvenuti, né, da Startse, que ele vem lá do Vale do Silício, né, a gente sempre conversa bastante. Também o José Salib Neto, né, cara da HSM Management, também um cara de inovação. Tem o Luiz Candreva, amigos meus de inovação, né? Logicamente você segue o cara, você fica curioso, mas a hora que eu fui pro campo mesmo, que eu fui em eventos com a molecada aqui... Você descobriu como é difícil. Falei, cara, mas os caras são muito bons, são muito criativos. Eu tinha uma reunião esse final de semana, um evento, na verdade, foi em Alphaville. Assim... O cara me falou 10 coisas, eu não sabia nada. Nada, eu achei demais, porque eu falei, nossa, tô descobrindo um mundo novo aqui que eu vou aprender tudo. Entendeu? Não é questão de ter humildade ou não, é de saber que você vai atrás de uma coisa que você vai começar do zero, né? E é muito legal. Então aí eu tô nessa fase ainda de aprendizado pra gente, vamos falar assim, pivotar e escalar isso pro ano que vem de uma maneira com uma EdTech mesmo, né? André, agora que você já conquistou o público com a sua história,
conta do livro. O que você tem aí? Bom, enfim, o livro é uma coisa bem interessante, né? Começa pelo lado pessoal. Uma promessa que eu fiz para minha mãe. Uhum. Minha mãe, infelizmente, faleceu vai fazer 3 anos, não deu tempo dela ver o livro, mas eu comecei a escrever logo depois de uma conversa com ela. No final ela estava bem doente. Deixa eu pegar aqui e Sim. virar ele para a câmera. Sim. Uhum. E ela me pediu uma coisa que faz muito sentido, né? Ela falou assim, pô, André, você começou lá do zero, morou num internato de criança carente judia, né? Que eu nem contei isso, mas tá bem explícito no livro, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, começamos numa família muito humilde, pô, fez carreira do zero, né? De office boy é zero, né? É a primeira função que existia, pelo menos na época, abaixo do estagiário, né? Até chegar a CEO de uma companhia, pô, montou outros negócios no Brasil, depois nos Estados Unidos, vendeu tua empresa. Isso daí, essa história não pode ficar só na roda aqui da família, entendeu? Você precisa ajudar as pessoas. E a melhor maneira era escrever um livro. Registrar. Mas não é uma biografia. Não é o livro, não é sobre o André. É sobre as experiências que eu tive, boas e ruins. Sobre as lições que eu tive de coisas que, talvez até, com todo respeito a todas as literaturas, né, mas a todas as faculdades, muita coisa que eu aprendi nesse ramo, na teoria, não funcionou na prática. Então é mostrar realmente que tem um caminho que é mais simples do que as pessoas imaginam, mais econômico do que as pessoas imaginam. Eu acabei de falar do Egg Motorhomes, a gente montou com $5 mil. $5 mil é como se fosse R$5 mil, porque eu já ganhava em dólar. Tá? Então imagina você montar uma companhia com 5 mil, 2 amigos. Entendeu? É uma coisa que cada vez é mais raro, né? Então é mostrar isso desde o nível das pessoas que estão começando a carreira, universitários, para chegar no nível gerencial, que tá ok, que é ótimo. Essas pessoas do nível médio, gerencial, que querem alçar um posto de C-Level, e eu mostro aí que o C-Level não é só a alegria, né? Toma muita porrada, entendeu? CEO, eu fui CFO e CEO, apanhei bastante da vida, né? Não é nem da empresa, né? Mas você tá lá mais exposto e tem que assumir a responsabilidade e o risco. E depois também uma coisa que é bem legal, né? Que tem muitos amigos que são executivos, super bem sucedidos, e eles têm a curiosidade, a vontade de um dia empreender. Porque o intraempreendedorismo, essa primeira parte que eu contei, é uma parte muito legal, que é a grande maioria. Agora, o empreendedor de sair da zona de conforto, sair do salário tomar fixo, o risco, dos benefícios e começar a falar, putz, e aí agora? Eu conto de uma maneira bem simples. Então, tudo isso que eu já falava para meus amigos, eu conto no livro, porque tem muito empreendedor que ele nem sabe que ele é empreendedor e está lá executivo infeliz. Então também eu dou alguns caminhos e, logicamente, né, a última parte do livro é para quem já é empreendedor, o micro e o médio empreendedor. Basicamente eu foquei nesse público, né, que precisa dar uma alavancada, uma pivotada na empresa, né? E também, lógico, uma parte de internacionalização de negócios, que sempre tem muita curiosidade. Então tá aí nesse livro aí, 222 páginas, 23 capítulos. Então vamos fazer merchan do livro. Para você que é do mundo das startups, você já viu o quanto o André já passou por fases que as startups passam, mesmo não estando numa empresa de tech, e isso pode estar tudo reunido aqui para te ajudar. Então, André Dweck, Potência Empreendedora. André, cara, infelizmente o tempo acabou, voando. Obrigado demais. Você. Muito Obrigado. Sucesso. Igualmente. Um prazer. Eu agradeço pela tua presença aqui, ter vindo dos Estados Unidos e abrir um espaço na tua agenda para estar aqui com a gente. Com certeza. E quando vier para Miami, quando for para Miami, vai no meu podcast. E vamos andar de motorhome. Fechado. Obrigado. Fechado. Gente, lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.